Obrigado, Senhor, pela minha família. Para você abrir nesse texto, 1 Pedro capítulo 4, dos versos 12 ao verso 19. 1 Pedro 4, estamos chegando ao fim da leitura, do estudo das mensagens nessa carta, nessa primeira carta. E diz assim, 1 Pedro 4, de 12 a 19. Amados, não estranhem o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Antes, alegrem-se, à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a glória dele for revelada, vocês exultem com grande alegria. E se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Verso 15. Portanto, nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão, criminoso, nem como quem se intromete nos negócios alheios. Contudo, se sofra como cristão, e não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que rejeitam o evangelho de Deus? E se o justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a própria vida ao fiel Criador e praticar o bem. Como as duas últimas mensagens, o apóstolo Paulo está aí, o apóstolo Pedro, está aí motivando a igreja, ou as igrejas, como está lá no capítulo 1, verso 1, algumas igrejas que estão ali espalhadas devido à perseguição, está motivando-os a essa alegria diante do sofrimento. E hoje ele nos motiva a permanecer firmes, mesmo quando a vida parece difícil. Já teve esses momentos, irmãos, que a vida parece que está difícil? Que parece que tem uma nuvem cinza sobre a sua cabeça? Como uma que chegou em Maringá recentemente, não sei se você viu as reportagens. Uma nuvem enorme, cinza, chegando com tempestade. Só que a tempestade não chegou, só a nuvem. Mas assustador. E a gente tem esses momentos. Então, essa vida é difícil. E vivemos um momento curioso no Brasil, né? Pedro escreve para uma igreja perseguida. Nós não temos esse problema ainda, ou pelo menos declarado. No Brasil, a gente tem um momento curioso, né? O Brasil é um país religioso. É um país cristão. Inclusive, hoje é feriado cristão. Só que é um domingo, mas é um feriado. A gente tem essa facilidade no Brasil de você vir com a Bíblia debaixo do braço, ou você ouvir a Bíblia, um louvor, enfim. Como eu já disse para os irmãos, a gente entra em algumas lojas, tem música cristã tocando. Fernandinho está nas altas baladas das lojas, em algumas que nós entramos. No Brasil a gente pode fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, a coisa é meio estranha. Porque, ainda que seja um país religioso, de cultura cristã, é um país frágil na sua religiosidade. É um país com uma fragilidade espiritual enorme. E você vai entender o porquê. Igrejas que estão muito cheias, e tem muitas igrejas cheias, mas ao mesmo tempo nós encontramos corações vazios. Encontramos aí pessoas sem muita convicção, uma fé que se abala muito facilmente, por pouca coisa inclusive. E nos dias do apóstolo Pedro, os cristãos viviam um peso real de problemas, de dificuldades, de perseguições. Irmão, você já parou para imaginar
se a gente tivesse uma máquina do tempo, imagine aí, e esses irmãos que Pedro está escrevendo, viesse aqui no Brasil hoje, ver o que aconteceu com a luta deles lá, para que o Evangelho chegasse aqui, qual que seria a reação deles? Já parou para imaginar? Morrendo em arenas, sendo crucificados, sendo comida de animais, queimados vivos, acendendo o pátio do palácio do imperador, sendo tochas humanas, para que o Evangelho chegasse hoje aqui, e eles viessem aqui. Eles poderiam ter duas reações. A primeira de alegria em saber que temos muita liberdade. Essa seria uma primeira reação, mas ao conviver com muitos, eles iriam pensar assim, eles precisam ter um pouquinho de sofrimento. E a gente vai entender o porquê. Essa talvez seria a reação deles. Porque quando Pedro vai falar isso sobre fogo, o fogo ali era real. As fogueiras de Nero não eram metáforas, porque para a gente entender aqui de sofrimento, não, era coisa de verdade. As perseguições, as provações, como Pedro, como Paulo, e eles vão tratando ali, as cartas, eram reais. E esses irmãos e irmãs, eles eram caluniados, feridos, perdiam suas casas. Você tem ouvido isso aqui constantemente. Pedro 4,12, que nós lemos, diz: amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, mas que está destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Agora vamos transportar isso para as nossas realidades. Século 21. Nós não enfrentamos prisões por pregar o Evangelho. Como a gente falou semana passada, você ouviu alguém indo preso porque estava pregando o Evangelho? Maringá, por exemplo, algumas igrejas ainda usam a praça ali no centro para fazer culto aos sábados. E aquela praça ela foi construída para esse fim. Que privilégio, pena que hoje não é usada. Quer dizer, ainda é, mas bem pouco. Nós não temos isso aqui. No entanto, nós vivemos uma fragilidade, sensíveis demais. A gente hoje usa muito o tal do mimimi, né? Muito sensíveis, superficiais. A gente está vivendo um evangelho emocionalmente dependente de circunstâncias que sejam favoráveis. Não, se não tiver favorável, não vou, não faço. Já ouviu isso? Eu ouço isso quase toda semana. Vivemos um tempo de provas diferentes, não de perseguições, de ameaças de morte, como alguns países no nosso tempo passam, sofrem. Na quarta-feira no PGM, acho que foi no PGM que eu comentei na quarta-feira, sobre a forma que a Coreia do Sul evangeliza a Coreia do Norte. Porque eles não podem entrar lá com o Evangelho, então eles criaram um método de mandar Bíblias para lá, de forma clandestina. Irmãos, eu comprei essa aqui pela internet, chegou em casa. Eu posso abrir a internet e comprar, ir lá na livraria e comprar. Eles precisam que a Bíblia chegue até a mão deles de forma clandestina, de forma em que a polícia não pegue. E no Brasil a gente tem esse privilégio. Um cristianismo que cada vez mais é questionado por causa de redes sociais. Irmãos, nós vivemos esse tempo que eu poderia chamar até de irônico. Porque a gente vive um tempo em, como eu ouvi certa vez uma pessoa dizendo, que nós estamos passando e sofrendo cristofobia. Já ouviu falar nesse termo? Que é a perseguição, que é a forma irônica, a forma que as pessoas nos tratam com repulsa.
E eu pensei, quem dera que a gente estivesse passando por isso. A gente usa o termo moderno cristofobia, a Bíblia chama de perseguição mesmo, mas a gente não está vivendo isso. Porque qualquer palavrazinha que é colocada numa rede social, a gente já se dói. Qualquer fala a mais de um púlpito ou de uma música, a gente já, eu não vou mais ali. Porque a gente está querendo massagem. E Pedro está dizendo, olha, não estranhem o fogo que está entre vocês, porque, irmãos, viver o cristianismo é verdadeiramente esperar por dificuldades, por sofrimentos, por perseguições. Então eu quero convidar você a refletir nessa noite sobre isso. Qual o cristianismo que nós estamos vivendo? É esse frágil, o do mimimi, o do que não me toque? O pastor passou perto de mim e nem me cumprimentou. Não vou mais naquela igreja. Aí eu pergunto, você cumprimentou o pastor quando o pastor passou por você? Que se você também não cumprimentou, também não quer falar com você. Porque tem os dois lados. Eu normalmente, quando alguém passa perto de mim que não me cumprimenta, eu falo, ô meu irmão, tudo bom? Ô pastor, nem lhe vi. Eu pensei, 90 quilos não vê? Mas tá bom. Às vezes acontece mesmo de não ver. Pior que acontece, às vezes a gente está na cabeça, nem no mundo da lua, já está um pouco mais longe, porque a cabeça tem tanta coisa para fazer. Mas não vou mais lá. Já viu isso? Eu já. Não vou lá porque o irmão não me mandou uma mensagem quando eu faltei. Eu tenho algumas questões com isso, irmãos, porque quando eu estou doente, eu que vou no médico, o médico nunca foi lá em casa. A única vez que o médico nos procurou, e isso eu posso dizer, foi há 3 anos atrás, que inclusive faz essa semana 3 anos, quando tive aquela complicação, e o médico mandava mensagem para Paulo, porque eu não tinha celular. Fora isso, não lembro de nenhum médico nos procurar. Agora, a gente, quando está ruim espiritualmente, a gente procura a igreja, procura o Senhor. Eu não contei quarta-feira, que eu esqueci, no PGM, mas há 15 dias atrás eu quase não fui no PGM por uma dor de cabeça insuportável. Os olhos pareciam que iam soltar do rosto. E eu pensei, estou quase mandando uma mensagem para o gentil e falando que eu não vou hoje, que está doendo demais. Eu falei, mas eu vou. Falei com a minha cabeça, tu está doendo, mas eu vou. E fui, irmão. Cheguei lá, gentil, com muita dor de cabeça. Você nem imagina, para cantar foi difícil. Já é difícil, com dor de cabeça piorou. Irmãos, acabamos de cantar o louvor, sem brincadeira nenhuma. Eu não estava sentindo mais nada. E eu pensei, se eu não venho, eu ia continuar com dor de cabeça. E eu fui, podia continuar com dor de cabeça, mas Deus curou. O que eu quero dizer, irmãos? Às vezes a gente fica cheio de coisinhas e não recebe as bênçãos de Deus. Se Pedro fosse escrever para nós hoje, ele ia dizer o seguinte: amados, não se surpreenda com o tempo difícil que vocês vivem. Não é estranho que o mundo não entenda a sua fé, porque realmente eles não vão entender. Não é absurdo que haja frustração, crítica, decepção. Isso faz parte do caminho daqueles que decidiram seguir Jesus. E alguém disse que a fé sobrevive apenas, a fé que sobrevive apenas quando tudo vai bem, não é fé, é conveniência. E o outro disse que o Evangelho não promete uma vida sem dor, mas uma esperança que resiste à dor. Isso é o Evangelho que a Bíblia traz para as nossas vidas. O que nós precisamos despertar, irmãos, é lembrar que ainda que venha dificuldade, sejam elas quais forem, nós precisamos resistir, ficar firme. Você vai aprender isso hoje. E Pedro ele vai encerrando o capítulo 4 de forma maravilhosa, que ele vai dizer, por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. O que Pedro hoje quer nos trazer é que, primeiro, diante de tudo que a gente possa vir a sentir, a viver, ele ensina, resista às contradições. Vamos reler o verso 12?
Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. E nós sabemos que o Evangelho, e o Paulo em Gálatas vai dizer que a cruz nos liberta, o Evangelho nos liberta, mas ao mesmo tempo a gente se sente oprimido, perseguido, parece contraditório isso. Mas ele nos liberta do pecado, ele nos liberta do inferno. E aqueles que estão em volta, que não entendem a fé, eles vão ser o canal do inimigo, do diabo, para nos perseguir. E nós temos o nosso Deus, que acabamos de cantar, que é Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. O que Pedro quer nos ensinar hoje é que a gente precisa aprender a resistir às contradições. Aquilo que é contrário. Ele começa de forma muito carinhosa, ele vai dizer aí, chamando seus leitores de amados, né? Amados, não estranhem o fogo, ou seja, olha, lembre-se que vocês são amados por Deus e por mim, ele como pastor, lembre-se que Deus ama vocês, ele vai dizer, eu sei que o fogo está queimando, a coisa está difícil, tem gente perdendo casa, perdendo familiares, mas permaneçam firmes, porque vocês são amados. Aqui usa essa expressão muito carregada, né, quando ele vai dizer, não estranhe o fogo, e fogo aqui, ele tem dois significados, que o primeiro é aquele fogo intencional que se coloca na floresta. Agora, nessa época de seca, a gente sofre muito com isso no Brasil, aquele fogo que vai queimando tudo, estragando tudo, mas é o mesmo termo também usado para o fogo que o ourives usa para purificar o ouro, para tirar as impurezas, para ter um ouro puro, caro. Então, quando ele vai dizer, olha, não estranhe o fogo, ou seja, vocês não estão sendo consumidos como a floresta, mas vocês estão sendo purificados, melhorados. E quando ele vai falar ainda, não se assustem com as provações, ou não estranhem, em algumas traduções, a palavra estranhar aí é justamente aquilo que está fora do comum. E a gente se espanta com aquilo que foge ao comum. Pedro está advertindo os cristãos que, de forma espontânea, suportem a pressão que está vindo sobre eles, o sofrimento. E aqui nós encontramos, irmãos, nos nossos dias um grande contraste. Porque o cristianismo hoje no Brasil, a perseguição não vem de fora. Já reparou isso, que a perseguição vem de dentro? Graças a Deus, aqui a gente não encontra isso, na IBG. Mas nós encontramos em outros arraiais. Perseguições, críticas, oposições, por questões políticas, por questões de, não fui com aquilo que você, não gostei daquilo que você falou, brigamos por coisas desnecessárias, enquanto nós deveríamos estar unidos. Lembrando que a nossa guerra não é contra pessoas, como disse o apóstolo Paulo em Efésios 6,12. Ele vai nos dizer, a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes, as autoridades, contra os dominadores deste mundo, de trevas, contra forças espirituais, do mal nas regiões celestiais. A nossa guerra não é contra pessoas, e principalmente pessoas de dentro do próprio arraial, da própria igreja. Nós nunca vamos ter o mesmo pensamento. Hoje nós brincávamos sobre a pintura aqui da igreja, na reunião do conselho, sobre a escolha da cor para pintar aqui dentro. E eu disse para os irmãos, eu não levo isso para a Assembleia, a gente conversa aqui, porque senão a gente vai ter que pintar uma faixa de cada cor. Porque a gente briga até por causa disso. Quando a gente pensa em resistir, e resistir aqui, irmãos, não é revidar com palavras ásperas. Resistir aqui não é um discurso de ódio. Resistir não é ter aquela forma disfarçada de zelo pela palavra. A gente já convivi com pessoas que, de forma
disfarçada, mostrava um zelo pela palavra, mas que afastava muita gente da igreja. Eu me lembro que quando era jovem, não muito tempo atrás, a gente na igreja, esqueci, Rio, não entendi. Eu lembro que a nossa igreja, a igreja que eu me converti, quase não tinha juventude, já contei isso aqui para os irmãos. E o ministério de louvor começou a bater palma, na hora do louvor, e desafiar a igreja a bater palma. Eu cantava no louvor, imagina, irmão, que dó daquele povo, né? Lembra disso, né, Paula? Você ficava assim, eu lembro. Mas a gente fala, irmãos, aqueles hinos mais agitados, e um dia um diácono me parou assim no corredor da igreja e disse assim, Deus vai pesar a mão sobre os jovens dessa igreja. A igreja quase não tinha jovens. Eu falei, por quê, meu irmão? Porque vocês estão blasfemando aqui dentro. Eu falei, pronto. Primeiro que eu era novo convertido, depois fui perguntar a Paulo, o que é blasfemar? Porque ela era mais velha que eu no evangelho. Porque vocês estão batendo palmas na igreja. Eu disse, irmão, mas o Salmo, se não me engano, 42, agora não sei se o endereço está certo, diz, aplaudir ao Senhor, não interessa o que a Bíblia diz, foi pronto. Ele fez isso, irmãos, é sério, parece brincadeira, mas é de verdade. Zelo disfarçado, que isso não é zelo. Resultado, eu era rebelde naquele tempo, não dei ouvido para ele, a gente continuou evangelizando os jovens, e muitos jovens foram chegando naquela igreja. Mas zelo disfarçado afasta as pessoas. Eu poderia me afastar. Eu tinha menos de 1 ano de convertido naquela igreja. Mas Deus, de alguma forma, viu algo que servia em mim e manteve ali. Zelo disfarçado. Resistir, irmãos, é com oração. É com um coração aberto diante de Deus. Resistir a essas contradições, não é impondo as minhas opiniões, mas é impondo aquilo que é a palavra. Aqui a gente não negocia. A Bíblia a gente não negocia. Mas também quando ela é pregada, precisa ser pregada diante de oração, de zelo sincero, de um coração aberto para ouvir o outro. Porque senão nós não vamos resistir essas contradições, nós vamos criar mais contradições, nós vamos perseguir dentro da própria igreja. E aí é estranho, porque o próprio Jesus vai dizer lá em Lucas 11:17, que todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e sua casa dividida contra si mesmo cairá. Então, não temos perseguição declarada, mas temos dificuldades dentro da nossa espiritualidade que precisa ser acertada. E algum fogo pode ser levantado porque o outro não concordou. Porque o outro falou tal coisa. O ano que vem é o ano político, já me assusta agora. Porque há 4 anos atrás vi irmãos brigando com irmãos, não aqui. A gente convive aí com outras igrejas, outros pastores, de mesmo falando, eu vou sair da igreja lá porque o pastor falou que votou em tal pessoa. E? Que diferença isso faz na sua vida? Divisão dentro, por causa de pouca coisa. E esse fogo, que deveria ser o fogo da palavra, porque eu quero viver uma vida diferenciada, como vimos na mensagem passada, onde eu quero viver a sinceridade do Evangelho, e nessa sinceridade fazer com que outras pessoas que estão afastadas, vivendo isoladas, carentes de amor, sejam alcançadas. Aí a gente tem que ficar, às vezes, apagando fogos, ou sinais de fogo que não precisava. Porque a gente está muito doído. E aí as outras pessoas que a gente podia estar indo lá, levando o Evangelho, estão ficando de lado. Primeira coisa que Pedro me ensina é resistir a essas contradições que nós estamos vivendo. De viver o Evangelho puro e simples. Um Evangelho onde a palavra é pregada. E quando eu ouço algo que não me agradou, eu vou para casa e vou refletir, vou ruminar aquilo.
Se não concordei e me machucou, vou lá, não, pastor, vem cá, vamos conversar. Ou irmão, vem cá, vamos conversar. Você pesou demais a mão. E pode acontecer. Nem sempre, irmãos, a gente ouve o que a gente quer, mas deixa eu falar uma coisa, a gente ouve o que precisa. Então a gente precisa resistir às contradições que muitas vezes estão dentro de nós. Nós somos seres contraditórios e por isso que nós nos adoecemos. Então a gente precisa botar na balança e ver o que precisa mudar, melhorar. E quando nós começamos a fazer isso, também a gente precisa tomar cuidado com os ressentimentos. Isso é um problema. O verso 13 e 14, pelo contrário, alegre-se na medida em que são capacitantes, alegre-se na medida em que são meu Deus do céu, meu óculos está ruim. São comparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. Senão, se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Você viu quantas vezes Pedro falou sobre a alegria aqui? E onde está o ressentimento? Eu te mostro. A alegria daqueles que servem a Cristo, irmãos, vai além das lutas, vai além das dificuldades dos dias difíceis. O apóstolo Paulo também ele fala sobre essa alegria que surpreende as coisas terrenas, surpreende a vida nessa terra, surpreende, passa por cima de todo o sofrimento que a gente possa viver. 2 Coríntios 4, 16 a 18, Paulo vai dizer, por isso não desanimamos. Irmãos, guardem esse pedacinho do verso 16. Vamos repetir. Por isso, não. Guardou? Porque como tem tido irmãos desanimados. Eu não sei o que Deus fez para que eles estejam desanimados. Portanto, não andeis desanimados, ou por isso não estejam desanimados. Embora exteriormente estejamos desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Irmãos, a alegria que Paulo e a alegria que Pedro está falando é a alegria de vivenciar o poder de Deus sobre as nossas vidas. Porque os dois estão vivendo a mesma situação. Paulo, inclusive, está preso. Paulo não podia pegar um navio que afundava. Apanhou, levou 390 chibatadas. Foi descido da muralha em Jerusalém escondido porque queriam matá-lo. Ele vai dizer, as nossas leves e momentâneas tribulações. Desde quando você é leve? Porque ele olhava, não porque ele estava vivendo ali. Pedro, quando fala para as igrejas que ele está escrevendo a carta, ele está falando, não olhem para o que vocês estão vivendo aqui. Olhem para aquilo que está além daqui. Olhem para a eternidade, porque isso aqui é passageiro. Aqui passa muito rápido. É num piscar de olhos. Então se prendam naquilo que é eterno. Ele vai dizer, nós somos coparticipantes do sofrimento de Cristo. E aqui a gente precisa entender algo. Ele não está dizendo que no aspecto vicário, ou seja, no aspecto da salvação. Nós não participamos disso. Eu não salvo ninguém, você não salva ninguém. Mas nós participamos, ou estamos juntamente participando do sofrimento. Ou seja, por causa do nome de Cristo, sofremos. Por causa do nome de Cristo, podemos ser mortos. Por causa do nome de Cristo, por sermos cristãos, as pessoas podem rir da nossa cara. De boa, tranquilo. Mas vamos resistir. Agora, existem muitos irmãos que deixaram a alegria do Senhor e vivem ressentidos, amargurados, porque algum dia sofreram algo, e algumas vezes, ou boas vezes, com razão, voltando lá ao que eu falei há pouco, por causa de um zelo disfarçado, que foram maltratados, humilhados.
e hoje estão fora da igreja. Mas outros, como eu disse, só porque passou e não disse oi. E o ressentimento, irmãos, adoece. E é sério isso. E o que é ressentimento? Ressentimento é uma lembrança dolorosa de uma ofensa. É ficar ressentindo. Ficar lembrando toda hora aquilo. Ficar ali lembrando da injustiça, da decepção, de algo que não foi superado, vai alimentando essa amargura. E é interessante que pessoas ressentidas, amarguradas, elas amargam a vida dos outros se ficar perto. Já teve essa experiência? A gente tem um clima pesado. Porque a coisa está feia ali em cima. Pessoas ressentidas vivem sofrimentos do passado. Lá atrás. Eu costumo dizer sempre para os meus pacientes que passado, irmãos, não é residência. Eu não tenho que viver lá no passado. Passado não é residência. Passado, às vezes, serve de experiência. Eu digo às vezes porque tem coisa que nem para isso serve. Mas as pessoas ficam lá ressentidas, com culpa. Por quê? Perderam essa alegria. Perderam esse desejo de viver uma vida alegre na presença de Deus, sabendo que Deus é que capacita essa alegria. E eu conheço, irmãos, infelizmente, muitos cristãos ressentidos e amargurados. E eu queria orar nesse momento, não estou terminando o culto, a mensagem. Não precisa vir para o teclado não, Felipe. Mas eu queria orar nesse momento, de forma especial pelos ressentidos, pelos amargurados. Pastor, eu não sou assim. Que bom. Se você lembrar e conhecer alguém, ore por ele então. Feche seus olhos. Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu quero pedir agora, Senhor, libertação, cura. Ó Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece os corações aqui nesta noite. O Senhor conhece, ó Deus, o que cada um carrega no seu coração, de ofensas, de mágoas, de situações que tiraram ou deixaram a alegria do Senhor tão opaca que eles não conseguem olhar de forma transparente, ó Deus, para esta vida. Por isso, Senhor, eu peço em nome de Jesus que o Senhor agora venha com cura, com libertação, ó Deus, desse sentimento, para que esse irmão, esta irmã, possa viver a alegria da salvação, a alegria, Senhor, que Cristo Jesus dá aos nossos corações, para que a vida dessa pessoa, Deus, seja, com toda a força que o Senhor vai lhes dar, um exemplo e uma demonstração de Cristo ressurreto através dela. Se foram ofensas, ó Deus, que haja perdão, para que, Senhor, ela viva o melhor do Senhor ainda nesta vida. É assim que eu oro e crendo que o Senhor está libertando vidas em nome de Jesus. Amém e amém. Pedro vai dizer no capítulo 4, verso 14, se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. E o que você fez agora orando, é justamente cumprir o que significa essa palavra repousar, que é habitar sobre. Deixe o Espírito Santo de Deus habitar sobre você, trazer essa alegria sobre você, tirar sobre você esse sofrimento do ressentimento e da amargura. Porque quando a gente começar a fazer isso, irmãos, a gente vai começar a entender que tudo que a gente enfrenta é para moldar o nosso caráter. Irmão, quando a gente permite e entende isso, a gente vive uma outra vida. O verso 15 a 18 diz que nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros, aqui traduzindo fofoqueiro. Mas se sofrer, seja como cristão,
Não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começar por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem a Deus, não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, o que será do ímpio e do pecador? E aqui a gente precisa quebrar um grande paradigma que é aquela frase: se Deus é bom, por que a gente sofre? Você já deve ter ouvido isso, você já deve ter falado isso. Se Deus é bom, por que a gente sofre? Irmãos, nem todo sofrimento vem da parte de Deus. Mas os sofrimentos que vêm da parte de Deus, a gente não consegue entender isso, mas comumente é para moldar o nosso caráter, é para nos transformar. Transformar algo que a gente está vivendo, que às vezes a gente está meio cego, não está percebendo. Mas tem sofrimento que a gente mesmo que causa. Aí Pedro dá aqui alguns exemplos. Se você sofrer, não sofra por ser ladrão, algum malfeitor. Graças a Deus, eu acho que aqui ninguém está fazendo isso. Não se intrometer na vida alheia, né? Ninguém está fofocando. Então ele está dizendo, ó, não sofra por isso. Que isso realmente tem consequências. Mas se sofrer, sofra por ser cristão. Sofra por causa do nome de Cristo. Que talvez também não será algo causado por nós, mas justamente pela fé. E isso vai nos moldando, vai nos transformando, vai trabalhando na nossa vida. O verso 15, ele traz aí essas dificuldades, essa forma de sofrer por questões pecaminosas. Eu leio aqui na tradução Almeida Corrigida, que diz que nenhum de vós padeça como homicida, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete nos negócios alheios. Mas o que a gente pode tirar das nossas vidas hoje? Alguns sofrimentos também, irmãos, têm sido por situações que nós mesmos praticamos, porque nós mesmos cavamos. Como, por exemplo, como eu falei há pouco, sobre vivermos um evangelho que não é o evangelho. De querer se meter na vida dos outros e querer um falso cristianismo disfarçado. De não sermos zelosos de forma real. O verso 17 ele diz, porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. Irmão, já parou para imaginar que Deus vai julgar a sua igreja? Não para condenação, mas com as nossas obras. E aqui a gente precisa entender, se a gente quer levar a pregação do arrependimento a quem está lá fora, o arrependimento tem que começar por aqui, por dentro, nas nossas vidas. Nós precisamos nos arrepender muitas vezes de ser farisaicos, egocêntricos na nossa forma de viver cristã, na nossa forma de acharmos superiores só porque estamos numa igreja. Nós não somos superiores. Pelo contrário, quando eu vejo o Evangelho, ele me diz que eu preciso servir. E talvez alguns sofrimentos que a gente diga que está passando, a gente precisa revisar a nossa forma cristã de viver aonde nós estamos. Porque se aonde eu estou, a minha forma de professar a minha fé está afastando mais as pessoas do que aproximando, eu preciso rever e pensar em duas situações então. Primeira, elas estão se afastando porque eu procuro viver a verdade e isso as afasta porque elas não querem, e faço isso de forma sincera, amável, e aí elas acabam saindo de perto de mim, ou elas se afastam de mim porque eu sou chato mesmo, porque não sei conviver ali com as pessoas. Porque quando eu vejo as Escrituras, e eu vejo a pessoa de Jesus, aonde ele estava, as pessoas queriam estar perto dele. Aonde ele estava, as pessoas queriam ouvir as boas novas da boca dele. Aonde ele estava, iam multidões de pecadores, querendo ouvi-lo ensinar o Evangelho.
ensinar o reino. Que Deus levante aqui homens e mulheres que não afastem. Só se for porque não se corrompe. Deu para entender isso, né? Que não vai ficar misturado nas mesmas práticas, mas que aproxime e gerem curiosidade. Quando sofre, continua com a vida amável, alegre, e entendo, não é negar a dor, mas é entender que diante da dor, temos alguém que nos sustenta, que nos dá força, que alegra o nosso coração, nos dá paz, independente do que estamos passando. E assim nós vamos conseguir viver o verso 19 do capítulo 4. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Ou seja, continue firme. Que o verbo entregar aqui, que Pedro usa, é o mesmo verbo que dá a ideia de depositar com confiança, depositar lá no banco. Quando você deposita dinheiro no banco, ou faz um Pix, você confia que o teu dinheiro não vai sumir. Você confia naquela instituição. É a mesma palavra aqui. Você confia a sua vida no Senhor. Deposita nele. E é Ele que vai cuidar. É Ele que vai dar vida. É Ele que vai gerar alegria em você. Por isso, irmãos, hoje é um convite. Permaneça firme. Mesmo diante das dificuldades da vida. Vamos orar. Ó Deus, eu quero agradecer ao Senhor pela vida dos teus filhos e filhas. E queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas, depositar ao Senhor as nossas vidas, sabendo que o Senhor é fiel, que o Senhor é justo e que o Senhor cuida das nossas vidas. Que o sofrimento que possamos vir a ter seja por causa do teu nome, aonde, ó Deus, as pessoas, por não entender as realidades do Evangelho, acabam nos perseguindo. Mas mesmo assim, ó Deus, continuemos firmes, alegres e fazendo o bem, para que essas mesmas pessoas creiam em Jesus Cristo. Ó Deus, que não venhamos a sofrer por viver um Evangelho disfarçado de zelo, mas que maltrata os outros. Não, ó Deus, queremos aproximar, sermos canais do Teu Espírito Santo para aproximar as pessoas da Tua presença. Leva-nos em paz, ó Deus, que o Teu amor, que a Tua graça e que o Teu Espírito Santo nos console. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, irmãos. Tenha uma